restaurando a sua... Vamos ver todos juntos? O tema é tão forte que ninguém tem coragem de dizer. Vamos lá comigo? Restaurando a sua, minha ou de vocês? A nossa e a minha, está ruim? Escute bem, eu disse assim a minha esposa, eu tenho que dizer isso antes de orar para não brincar depois. Quando o pastor recebeu o convite aqui da igreja, e é sempre uma honra muito grande estar aqui. Primeiro, que estar aqui é um aprendizado para a gente, pastor. Essa igreja hoje é um seminário para pastores. Uma faculdade pós-pastorado. Sempre tem algo novo. A gente aprende aqui, a gente se inspira aqui. Esses 40 dias de rendição, já estou empolgado com esse negócio. E pastor Carlito tem idade de ser meu filho mais velho. Mas hoje é também meu mestre. Olha que bênção. Então, é uma honra estar aqui, grande. Mas, quando recebo a lista dos temas, que o meu era assim, restaurando a sua sexualidade. Digo, meu Deus, a minha está ruim demais assim, tem que restaurar. Aí eu disse assim a minha esposa, Neide, olha, eu vou dizer essa expressão, porque como somos amigos, é assim que eu trato em família. Neide, olha se Carlito tem juízo. Olha o tema, restaurando a sexualidade. Neide, eu não sou bom nesse tema. Ela disse, eu que o diga. Acabou comigo, gente. Acabou comigo. Eu que o diga. Agora você ouvir isso com 55 anos de idade, é um martírio, viu? Martírio. Mexeu com minha autoestima. Então, na verdade, eu acho que parte do que eu vou falar, eu falei muito mais, pensei muito mais em mim do que em qualquer outra pessoa. Queridos, mas foi exatamente assim, esse toque de humor. Mas eu quero que vocês olhem pelo seguinte comigo, que esse assunto tem duas possibilidades. Ou a gente fica muito acadêmico e cansa, feito aula, né, de segundo grau. Olha, gente, aqui é o sistema reprodutor feminino. Ninguém aguenta mais isso. Parece fala de dentista, grandes lábios, pequenos lábios. Quem quer saber disso mais? Ou então, isso é horrível, né? Não tem nada a ver. Você diz, oxe, isso é uma igreja ou uma clínica odontológica? O fonoaudióloga, né? Ou então você fica muito vulgar. E torna, digamos assim, banal um assunto tão importante. Então, o limite entre o academicismo e a vulgaridade é muito tênue. Então, orem para que não seja nenhuma coisa, até porque eu não tenho como ser vulgar. E tendo a ser acadêmico. Então, quero só descontrair um pouco para a gente pensar juntos. Vamos orar? Baixa a cabeça, por favor. Eu não sei o que você pensa sobre esse assunto, mas eu sei o que você pensa sobre sexo. Eu não sei como você pensa sobre esse assunto, mas eu sei que de alguma forma sua vida é afetada pela sexualidade. Eu não sei como você pensa tudo sobre isso, mas eu e você sabemos que Deus tem pensamentos a respeito disso, que tem a ver diretamente com a nossa vida, nossos valores, nossa conduta e nosso caráter. Peça a Deus assim, Deus, fale ao meu coração o que eu preciso aprender, ou reaprender, e usa teu filho, para que juntos, ele e eu, possamos crescer nesta área, segundo a tua graça e misericórdia. Pai, Senhor, obrigado pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Privilégio grande, Senhor. Obrigado, Deus, pela viagem que eu fiz em paz. Obrigado, Senhor, pela obra tremenda que tu tens feito nessa igreja, Deus, fora de qualquer parâmetro no Brasil. Ó Pai, eu sei que mais ainda tu tens a fazer e irás fazer. Mas, Pai, eu te peço agora, derrama sobre mim graça, para que abrindo essa série, eu deixe o caminho aberto, para que o teu Espírito continue, Senhor, trazendo pessoas que vão dizer, vale a pena não perder nenhuma quarta-feira.
É assim que eu te peço, Pai, humildemente. Me ajude e me inspire. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, eu quero agradecer demais como eu fui recebido no aeroporto de Guarulhos pelo amado e querido irmão Luiz Fernando. Parabéns, pastor Carlito, pela pessoa daquele rapaz, tão dócil, tão amigo, tão gentil. Também pela eficiência da Sandra e da Sara. Eu tive uma emergência, assim, no meu trabalho. Deixei em casa o computador, na igreja, aliás, na pressa. Estou chegando de Fortaleza. E elas me socorreram de forma tão profissional. Parabéns. Bom também rever pastor Fabiano. Esse homem que é uma causa inveja a quem quer auxiliar competente. Causa inveja. No bom sentido da minha inveja. Pela pessoa que ele é. Parabéns a vocês e ao pastor Carlito. Mas, meus irmãos, sexualidade é um assunto muito abrangente. Seus conteúdos e suas variantes perpassam quase todas as áreas da nossa vida. E de alguma forma, nossa existência se confunde com a sexualidade. Os psicólogos provam isso, que você não separa existência de sexualidade. São entrelaçados, inseparáveis. Interessante que é um tipo de conteúdo, de vivência, que acompanha toda a nossa vida, da infância à velhice e de formas bem diferentes. Agora, apesar da gente viver hoje no mundo da mediatização, da pós-modernidade, de toda a gama de informações que temos sobre o assunto, o que é que a gente constata em pesquisas que temos acesso? É que ainda há muita ignorância, muito preconceito, muita desinformação, muitos medos de tratarmos esse assunto. E eu li esses dias, porque esse trabalho eu preparei de forma específica para essa noite. A primeira vez na minha vida, como pastor, que eu sento para produzir algo sobre esse trabalho de forma assim tão específica. É que a gente tem um certo medo de falar de forma exposta sobre sexualidade, que ela também nos expõe, nos denuncia de alguma forma ou de outra, que é um tema muito assim arraigado à nossa interioridade. Eu digo a vocês que eticamente eu parava, ponderava, o que é que eu vou pensar, Deus, sobre isso, e vou escrever sobre isso. Não quero me expor, se é que posso evitar de fazê-lo. Mas eu quero começar dizendo a vocês que eu vou tentar aqui desconstruir uma certa poluição visual, uma poluição sexual, uma poluição de informações sobre esse tema em nosso mundo, sobretudo pela televisão, pela literatura e pela uma espécie de mídia idiotização da sociedade. Nossos filhos, nós somos todo dia assim agredidos por uma cultura erotizada, uma cultura promíscua, pornográfica, vulgar, que tenta formatar a nossa maneira de ver esse assunto. Essa cultura é totalmente avessa à ética, aos valores, aos princípios da fé cristã. Eu fico pensando, meu Deus, como é que os pais hoje lidam com os filhos sobre sexo pré-nupcial, sobre sexo fora do casamento. Como é que nossos jovens lidam com essas coisas, sobre a autoimagem do corpo e a sensualidade, moda e ética cristã, em um mundo em que personagens vencem pessoas. A pessoa foi derrubada, vencida pela personagem. Queremos ser o que não somos, porque querem nos impor esse tipo de realidade totalmente doentia.
Mas, contanto o sexo seja abrangente, eu não posso lidar de forma unívoca. Eu perguntei antes aqui à igreja, vou falar para que tipo de público? Porque ninguém trata desse assunto de forma unívoca, generalizada. Porque há uma sexualidade de criança, de adolescente, de jovens, de adultos, de solteiros, de casados. Ainda nesse conjunto, disfunções, perversões, doenças, pecados. E quando você traz para dentro do contexto cristão, ainda visões cristãs sobre esse tema, conservadoras, liberais, legalistas, etc. Sem falar de que nós, individualmente, temos nossas concepções, vivências, fantasias, talvez traumas, talvez recalques e talvez medos quando o assunto é isso. Então, vocês imaginem, então eu tomei um caminho, que eu vou chamar das 5 abordagens da sexualidade, que eu vou pedir que se coloque aqui agora diante da gente. O primeiro caminho é esse. Vou falar sobre, pode abrir, querido, as variantes da sexualidade humana. Os 11 sexos que a gente convive hoje, nosso mundo, nossa cultura. E nada disso surge da minha própria cabeça. Por favor, entendam isso. Eu tomo do Dr. Ronaldo Pamplona essa percepção. Eu li sobre isso, pensamento esses dias. No segundo momento, vou falar sobre as principais características do impulso sexual humano. Como é que isso se dá em nossa vida? E eu preciso recorrer a isso ao Dr. Ageu Lisboa, que é um psiquiatra evangélico, também psicólogo, de uma tremenda informação sobre esse assunto. Na terceira abordagem, vou falar sobre o corpo como espaço do sagrado e também o espaço da expressão da sexualidade. Então, é a visão bíblica cristã da sexualidade. Aí vou tratar de pecados, de desvios e deformações ou perversões. Já finalizando, vou só abordar as diferenças básicas de gênero, homem e mulher, quando o assunto é sexualidade. A minha intenção não é só ajudar casais casados, mas já os jovens que namoram, que têm que ter consciência disso. Irmãos, finalmente, para a gente construir uma sexualidade saudável e sadia, quais são as condições básicas, sociológicas, psicológicas, espirituais, para nossa vida, nossos filhos e a nossa geração. Vamos lá. Nós temos hoje 11 maneiras em que o homem contemporâneo expressa a sua sexualidade. Chamada de 11 sexos. Nem todos são contemporâneos. Temos na história da humanidade, mas a mídia tem dado ênfase de forma gritante. A primeira são, eu chamo de variantes. Homens heterossexuais e mulheres heterossexuais. Parece óbvio, mas eu tenho que dizer, são homens que se sentem adequados com o corpo masculino e nutrem o desejo de união afetiva e sexual só com mulheres. Até algum tempo atrás, ninguém mais fala sobre isso. Hoje tem que ser afirmado. Também que crescem outras variantes. E também a questão das mulheres heterossexuais, que são mulheres que assumem corpo feminino e o desejo de união afetiva e sexual com homens, quer dizer, o ser do seu sexo oposto. Uma terceira variante, vamos lá, queridos, são os homens homossexuais. Não sei, queria que eu colocasse na projeção. São homens, vou adiantando, enquanto se coloca a imagem. Olha só para mim, queridos, que se sentem adequados ao corpo masculino, que são homens. Digamos, são machos, né, na gênese, no seu nascimento, na sua estrutura física, mas que sentem atração e desejo de união sexual somente com outros homens.
Você diz, uau, pastor Estevão. Hoje, na nossa cultura, isso é cada vez mais forte, mais evidente. Como também você tem o quarto sexo, que são as mulheres lésbicas. E que, digamos, é a variante feminina do homem. São mulheres que se sentem adequadas em um corpo feminino. Elas são bonitas, elas se ajeitam, elas se maquiam, etc. Mas que desejam ter uma vida afetiva e sexual somente com outras mulheres. Escute, por favor. Agora, no carnaval, quase um mês atrás, eu fiz um retiro em minha igreja com um grupo grande de adolescentes. Acabou o retiro, eu fui procurado pelo líder do retiro do carnaval. Pós-retiro, 8 garotas que frequentam a minha igreja, cujos pais são minhas ovelhas, confessaram que há 2 anos se encontram para práticas assim, de lesbianismo. Agora, pasmem, todas entre 12 e 17 anos de idade. Quando eu me casei, em 1979, esse era um nome estranho ao mundo evangélico, que é lesbianismo. Para mim, seria o nome de um remédio para verme. Você tomava lesbianismo, deve ser algum purgante. Hoje, eu sou obrigado, na minha igreja, a tratar disso, como uma variante sexual presente no mundo, inclusive em algumas igrejas. A outra variante, de número 5, são os homens bissexuais. São homens que se sentem adequados ao corpo masculino, mas tanto sentem atração sexual por homem como por mulher. Não quero que vocês estranhem minha igreja, nem achem que eu sou pastor, sabe, de uma igreja de pervertidos. Mas o ano retrasado, uma das principais mulheres do meu rebanho, veio dizer assim a mim, meu marido me procurou, está indo embora para os Estados Unidos, fugindo com outro homem. Não quer divórcio. Porque ele diz, me ama profundamente. Temos 3 filhos, e alguns desses filhos dançam no meu grupo de dança de meninas. São meninas. Mas me fez um pacto. Não me deixar e viver entre mim e um amor de um outro homem. Pode, pastor Estevão? Perguntou a mim. Imagine com vocês. Mas é uma variante hoje, muito presente em nosso mundo. E ninguém acha mais estranho. E há, na sequência também, a mulher bissexual, que é igualmente assim. Uma mulher que se sente adequada no corpo feminino, mas que tanto sente atração por homem e mulher. É uma coisa estranha. E que nós, psicólogos, tentamos, assim, entrar nesse mundo complexo para saber por quê. Histórias de família, histórias complexas, mas sempre, e assim eu creio, com fortes componentes espirituais, forças malignas. Mas tem. 7º variante hoje, muito comum, sobretudo para quem mora aqui perto de São Paulo, e toda a capital brasileira, são os travestis masculinos. João Pessoa tem ruas, 2, só para travesti masculino. Agora, irmãos, escute. Até meus 30 anos, eu nunca tinha visto nenhum. E eu não moro em Paris, não moro em Nova York, nem em Londres, nem em São Paulo. João Pessoa, Nordeste, região conservadora, machista, onde o homem usa sempre na cintura uma peixeira, uma espingarda 12, para dizer que é homem. Mas olha que figura é essa. Quem é esse travesti? Olha o texto. É um homem que nasce macho e ao lado da identidade de gênero masculino, sente-se também feminino. Sente-se ao mesmo tempo homem e mulher. Geralmente busca um homem heterossexual
para se relacionar. Não deseja eliminar o seu órgão sexual masculino, mas ocasionalmente pode também se relacionar com a mulher. E eu, no meu consultório, uma vez atendi um rapaz assim, mandado por alguém a falar comigo. Sabe o que ele me disse? O senhor não tem ideia aqui em João Pessoa quantos homens de classe média alta pagam para transar comigo. E eu disse, mas você é homem ou mulher? Ele diz, os dois quando precisam, mas minha alma é feminina. Que coisa séria. Mas está aí. O oitavo é o inverso, é o travesti feminino. Que a mesma coisa sendo com os componentes invertidos de gênero. É uma pessoa que não aceita, é mulher, mas não aceita como tal. Se sente quase homem. E hoje, muitas dessas pessoas fazem operação para mudar de sexo. Temos o transexual, que é diferente. Olha, coisa mais complexa. Não é a mesma coisa de um travesti. Eu converso com eles, lido com eles, para poder chegar a esse ponto. É um homem externamente, com genitália e órgãos, nenhuma anomalia glandular, mas na psique se sente uma mulher. Nasce macho, mas desde pequeno se sente inadequado aos órgãos sexuais masculinos e os consideram uma anomalia, se sente mal por ser assim. Por isso que muitos, quando podem, vão à Europa e fazem operação transexual. A gente tem no Brasil casos famosos, não vou citar nome aqui por uma questão de ética, não seria bom. E também o feminino. E por último, nós temos um caso mais raro, que é o chamado hermafrodita. E alguém que nasce com uma normalidade, porque nasce com órgãos sexuais internos e principalmente nos externos. É o caso de meninos que nascem sem bolsa escrotal, sem testículo, e com pênis muito pequenininho, e meninas com útero atrofiado e um clítoris anormal. Há também meninos sem testículos e abaixo do seu pequeno pênis, um orifício quase que vaginal. E o doutor Pamplona fez uma pesquisa e descobriu que isso é muito raro no mundo todo, talvez não tenha mais do que 500 casos desse tipo de anomalia. Agora, irmãos, por que eu digo isso? Porque nós vivemos num mundo em que essas coisas estão postas como variantes sexuais e agora a grande mídia televisiva nos impõe a aceitarmos isso sem questionamentos. Que agora a questão não é quem você é, homem ou mulher. Conforme a Bíblia, macho e fêmea os criou. A questão é, qual é a sua opção sexual? E a orientação hoje da cultura é essa. Você nasce macho ou fêmea. E isso não é gênero. Isso é um fato biológico apenas. Mas você escolhe a sua identidade sexual. E esse drama a gente vai viver. E nossos filhos e netos vão vivê-lo muito mais intensamente. Porque você sabe que isso cresce. Agora, quais são os principais, ou as principais características, digamos assim, do impulso sexual nosso? Primeiro deles, são uns 5, o sexo tem um impulso desejante, isto é, nós fomos feitos por Deus para a completude. Nós não nos bastamos. O ser humano é sempre um ser voltado em busca de afetividade, de abraço, de aconchego, de carinho, de afeto, de prazer. É o movimento em relação a outro, isso é que mantém o ciclo da vida. Por isso, quer o pai queira não, a mãe queira ou não, um dia a filha ou o filhinho na puberdade despertam para namorar, para paquerar,
para estarem com outra pessoa do sexo oposto. Ao invés de ser um problema, isso é um sinal de saúde sexual. Agora, como lidar com isso é a questão. Mas todos nós, crentes ou não, adultos ou não, temos em nós esse impulso do desejo. Então não é saudável reprimir isso. É saudável saber lidar com isso. Trabalhar de forma saudável para a nossa vida. O segundo é que a sexualidade é uma coisa plástica. Isto é, não é uma coisa fixa, sempre trabalha com desejos, formas diferentes, sabe, maneiras diferentes e até objetos diferentes. Não estou defendendo algumas coisas, estou dizendo que ela é sempre plástica. Vamos lá, nós casados, não tem coisa pior, aqui casados sabem o que eu vou dizer, para a vida sexual de um casal, do que a monotonia. Sabe, é impossível uma sexualidade saudável quando ela não é plástica. Nem que seja para variar o local, o dia, uma viagem, um passeio, uma roupa, sabe, uma fantasia que não seja pecaminosa. Porque às vezes é assim que as mulheres comentam entre si, que nós homens nunca ouviremos. Eu não aguento mais. 30 anos, do mesmo jeito. Já sei até a hora que ele vai dizer, é 10 segundos. Irmãos, a coisa é séria. Vocês não podem pensar, é só daquele jeito. É o famoso papai e mamãe, que crente adora, porque tem pai e mãe, só falta o Espírito Santo para fazer a trindade sexual. Não pode. Uma vez cheguei em casa, escute, minha mulher é muito crente. Minha mulher não é muito assim de fantasia erótica, claro que não. Mas um dia eu cheguei em casa, minha mulher estava louríssima. Ela é moreníssima. De cabelo louríssima. O espírito de Xuxa encarnou na minha casa. É sério. Olha, preparou as malas, minhas malas. Pijamas, coisas assim, perfume, as dela. Só tinha coisa assim, suave. Era lingerie, camisola, que eu fazia anos que eu não via. Diz assim, olha, comprei passagem, vamos para tal resort, vamos viver um final de semana diferente. Por que, Neide? Cansei de você, cara. Ou você se mostra outro, ou não dá mais para mim. Aí minha lado mostrou, está aqui, olha, 5 meses, mesmo pijama, do mesmo jeito, eu não aguento mais, bora mudar esse negócio. E eu fui em nome de Jesus salvei meu casamento. Pois é. Outra vez ela me chamou para dançar no quarto. Minha mulher é muito romântica. Eu vim numa conferência, escuto sobre oração na América. Então eu vim pensando que ia ser arrebatado. Eu li muito sobre James Houston, Dr. Shedd, cheguei em casa assim, quase com aquela auréola. O quarto que me esperava, eu pensava em incenso, mirra, altar, Bíblia. Ela deixou na penumbra, botou uma música assim, bem romântica, disse, vem cá meu filho, eu quero dançar com você. E eu achava que estava pecando. Eu digo, Neide, isso não é pecado? Ela disse, a gente já fez coisa pior, não é pecado? Plástica. Você imagina um dia, coloca assim aqui na igreja, pastor Carlito, sabe, curso intensivo de variação de beijo, para casais. O que tinha de irmã se inscrevendo ia ser um escândalo. Espere isso um dia acontecer, plástica. Uma terceira variante, ela é a ética, isto é, a sexualidade, sabe, não tem em si mesmo nenhuma ética. Ela é um impulso. Ela é uma energia vital. Agora, ela tem que ser tratada e lidada à luz de princípios cristãos. Senão. Ela é condicionável. Isto é, ela desperta na gente emoções, sentimentos, desejos, fantasias. Por isso, ela é perigosa. Ela também é condicionadora.
Hoje em dia a televisão usa esse impulso para vender. Você imagine, você compra um carro, aqui em São Paulo, quem já foi num salão de automóvel, perto de cada carro importado, tem uma modelo bonita. Daqui a pouco vai ter Bíblia com modelo bonita de lado. Então ela é condicionadora de comportamentos. E a nossa cultura é erotizada e também vulgar. E muitas mulheres se prestam a isso, infelizmente. Vender o corpo para, por meio dele, venderem produtos. Aí o corpo também vira mercadoria. Ela é também persistente, isto é, a sexualidade não está numa fase pronta. Ela vive toda a nossa vida, até a nossa vida como anciãos. Agora, cada um tem sua forma, intensidade, né, específicas. Eu estou com 56 anos de idade. Eu às vezes estou assim entre pastores, conversando. Eu viajo muito entre pastores. E é aquela conversa só de troféus. Ah, eu tenho 60. Mas toda semana minha mulher sabe, 3 vezes a gente faz amor por semana. Eu só ouvindo. Ah, eu tenho 58. Eu tenho 73. Minha mulher nunca reclamou. E eu calado. E eu sou geralmente um do Nordeste. O Nordeste é conhecido pela virilidade, né? O Nordeste é um cara raçudo. Esteve em você, rapaz. Aí eu digo, eu queria fazer uma oração. Ore. Baixa a cabeça. Ora assim. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que dizem, nem o que fazem. Tudo mentira. Tudo conversa mole. Que uma coisa é a intensidade da vida sexual de um casal. O cara com 25, ela com 22. E ele com 70, ela com 58, 70 e tantos. Aí tem que ser os dois e a força do Espírito Santo que gera graça, para evitar desgraça e mais desgraça. Mas é assim que acontece. Nosso instinto sexual é inconsciente. Veja bem, irmãos, está em todos nós. Em mim e você. E às vezes você não sabe, mas está lá. Por isso que a psicanálise elaborou esse conceito, que é o inconsciente. É aquilo que existe de fato em você, mas você não se dá conta dele. Às vezes, por exemplo, você pega uma pessoa que nega essas coisas, mas está vendo televisão e por trás das imagens tem fantasias ocultas. Uma vez eu cheguei isso foi na minha igreja, em um dos carnavais da minha igreja, está terrível, não está? Mas é a minha igreja. É bom falar da minha igreja, faz muitos anos isso, anos 90. Era um retiro de jovens, e um jovem estava lá perturbando, ele não era crente, bebeu muito, queria bagunçar. Nós levamos ele para casa. Como era muito tarde e o pai não era crente, era uma família assim, tinha uma certa função social relevante, eu fui levar para evitar problemas éticos. Cheguei lá nessa casa, 3:30 da manhã. Esse homem, sabe, um homem moralista, do judiciário, que a filha não podia namorar, não saía só com o namorado, essas coisas todas. E vocês sabem que toda pessoa excessivamente moralista e legalista esconde algo sombrio do seu caráter. Isso é resolvido, não tem, é só de saber descobrir. Chego lá 3 da manhã para levar o seu filho. Chegamos em casa, lá traz aquele barulhinho assim. Parecia um barulho estranho. E lá atrás uma luzinha acesa. Aí ele disse, pastor, entre comigo. Era muito tarde, no portão, até ter um assalto. Eu fui entrando com ele. Como ele mandou entrar, esse barulho foi crescendo. Quando entramos na sala, era o pai dele. 3 da manhã, bem assim, a 1 metro da televisão, olhando passar a escola de samba Beija-Flor. Com aquelas mulatas, nuas e seminuas. Estava lá ele. Quando ele me viu, disse, pastor, olha que moralidade. Esse mundo está pervertido. Olha aí. Porque o impulso é inconsciente. A pornografia, às vezes, é atraída por esse impulso. E muitas coisas caem em nós. Negar isso é uma tolice. E ao mesmo também, mesmo tendo bem esse impulso, ele é conscientizável, ele é tratado de maneira em terapia. Vou contar a vocês um caso. Vocês estão cansados, não, gente?
Nem começou ainda, gente. O ato vem depois, daqui a 2 assuntos. Escute bem. O que é esse impulso da sexualidade e dos traumas? Na minha igreja é um problema sério. Mas é verdade, então eu falo meus fatos. Um casal que eu celebrei o casamento, mais ou menos 6 meses depois, viveu uma crise. Eu estou num gabinete, ela entra, ele entra, pega a aliança e joga assim. Pá. Usou assim, pastor, em respeito ao senhor, eu vim entregar essa porcaria. Jogou a aliança da porta e saiu. Dá um choque. Aí eu volto para ele. Vamos conversar. 6 meses de casados. Ainda não tinham tido uma relação sexual. Ele, um cara bonito. Lembra muito assim o meu jeito ele. Muito bonito ele. Cara muito bonito. Lembra. Ela, belíssima, uma americana, filha de missionários. Casal lindo. Eu fiquei pasmo 6 meses. Nessa época, eu era recém-formado em psicologia. Por quê? Pastor, quando a gente vai namorar e tentar fazer amor, ela deixa eu beijar. Ela chega até o pastor a se desnudar, mas depois começa a chorar. Quando eu toco nela, no corpo, ela começa a tremer. Como eram da igreja, tinham uma vida sexual pura, no namoro não havia sexo, e isso não se revelou. Ela tremia. Aí eu disse, aí tem problema. Marquei com ela uma sessão, fomos a quase 8 encontros para descobrir. Quando ela tinha 4 anos, foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Só que crianças de 4 anos, elas retêm a experiência com o pai, com o tio, que são mitos de perfeição. As escondem em gavetas da alma, no seu inconsciente, e deixam lá. E quanto mais for traumática a experiência, mais bem guardada ela fica. O que ela não sabia é que os primeiros gestos de carícia do seu marido lembraram aqueles fatos. Eram chaves abrindo gavetas traumáticas. E quanto mais ele a tocava, mais ela lembrava como tremendo. Mas não vinha a sua consciência. Ela dizia, para, não estou preparada. Para, eu estou com medo. Eu estou nervosa. Ele esperou 6 meses. Disse, pastor, eu vou embora. Eu preciso ver minha vida com outra mulher. Eu sou jovem. Mas numa terapia, numa educação, a gente traz à consciência problemas da nossa sexualidade. E que nós não imaginamos, irmãos, o que está por trás de muita gente. E às vezes, na igreja, Bíblia na mão, louvor nos lábios e na alma, muita dor nessa área. E nós, pastores em geral, desprezamos certos sinais. Por exemplo, a mulher fica viúva, se divorcia, nova, 40 anos. Você diz, minha irmã, você vai ficar sozinha? Não quer um marido? Ela diz, Deus me livre. Ela está dizendo para quem entende muita coisa. Ou dizendo uma linguagem mais banal, aí tem coisa. E uma terapia vai dar consciência a essas dimensões da nossa sexualidade. Por isso que negar não é o caminho. Eu lhe dou um conselho. Se tem uma experiência comum a todos nós, é a nossa sexualidade. Essa energia da libido que perpassa toda a nossa vida. Não adianta dizer que não tem. Nem fingir que não tem. Nem espiritualizar a sexualidade. Não funciona. Não funciona. Tem que ser assumida, tratada, para ser depois vivenciada de forma saudável e para a glória de Jesus Cristo. Vamos agora para um terceiro ponto, que é o corpo como morada do Espírito e expressão da nossa sexualidade. Aqui eu vou trabalhar mais a forma contemporânea. Por favor, leiam comigo 1 Coríntios 6, de 15 a 20, que vai estar aqui, vai estar na tela. 1 Coríntios 6, de 15 a 20. Vamos comigo todos juntos? Olha para a tela, vamos comigo? Não.
Tomarei, pois, os membros de Cristo, falo-eis membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que se ajunta com a meretriz, se faz um corpo só com ela, que serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugirá na sequência. O que é que diz? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, dê glória a Jesus. Outra vez, glória a Jesus. Porque na experiência cristã, nosso corpo é santificado por Deus, torna-se moradia do Espírito. Mas também esse corpo vivencia a sexualidade. E aí? Porque sexualidade e espiritualidade não são antagônicos. São parceiros. Porque são santos. Tudo veio de Deus. Deus criou o corpo. Deus também criou a nossa sexualidade. Mas vamos ver aqui onde chegamos. Eu vou trabalhar aqui a partir do professor Robson Cavalcante, os pecados, as disfunções e as perversões sexuais da história, também contemporâneas. Vamos primeiro do pecado, por favor. Prostituição, lascívia, impureza, adultério, fornicação, homossexualismo. Vamos ver todos juntos comigo? Os pecados, volta, por favor, querido. Todos juntos? Quando eu torno meu corpo mercadoria, por serviço ou por dinheiro, eu me prostituo. Então não é só pagar para ter sexo, mas é o favor para crescer no trabalho, para ser promovido, para ser, sabe, algo interessante. Quando a Miss Paraíba, em 2002, que era da minha igreja, tem no Brasil um nome, ela abriu mão do título até o período daquele ano seguinte que ela era Miss, porque para ser modelo de uma grande agência aqui no Brasil, vinha morar em São Paulo e ter espaço na mídia, espaço em revistas, ela tinha que se prostituir para os seus chefes. Se você quiser desfilar, quiser isso, você precisa negociar isso com a gente. Eles tinham direito ao corpo dela. Ela disse, pastor, estou fora. E abriu mão. Mas é assim. Não é só vender-se por dinheiro, é vender-se também por dignidade. Segundo, a lascívia é um tipo de sexualidade em que a gente vulgariza por a gente viver uma cultura hipersexual. É você seduzir por seduzir. É você seduzir quem você não tem direito de seduzir e chamar para você quem não tem que estar com você. Por exemplo, aqui escute-me, não quero ser nem grosseiro, nem antipático, mas às vezes, algumas mulheres usam certas roupas de tal maneira que a lascívia está na mente, nos olhos, no corpo delas. E, infelizmente, até nas igrejas. Você vai falar com o irmão, os seios à mostra. A fala é sensual. Meu irmão Eli, quando veio morar aqui em São Paulo, solteiro, com 30 anos de idade, conta a seguinte história. A Igreja da Liberdade o colocou no hotel em São Paulo. Meia-noite, frio, intenso, ele solteiro ainda, toca o telefone. Um mês na igreja. Olha a voz. Alô? Eu, pastor Eli. Ele disse, e quem fala? Adivinha quem está falando? Ele disse, eu sei. E quem é? É o diabo. Aí desligou o telefone. Quem poderia ser aquela hora? Não é? E tem irmãzinha que é só a graça de Deus. Pastor Estevão, ore por mim. Deus me livre.
Como também homem do mesmo jeito. Tem homem que é expert assim, atitudes lascivas de sedução. A irmã, que oração, aqui o servo está disposto. E a irmã não sabe se quem ora é o servo ou ali está nascendo alguma relação de fantasia sexual. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Impureza, sobretudo a pornografia. Olha um exemplo clássico agora desse triste Big Brother Brasil. E os outros gêneros na televisão. Impureza. Você se acostuma a ver o pecado e achar bonito o pecado. E não saber dizer não àquilo. Adultério, infidelidade. Fornicação, o sexo pelo sexo fora do casamento. O sexo sem compromisso. Ficar por ficar. E, é claro, a vida sexual entre pessoas do mesmo sexo. Distorções. Vamos lá, acompanhe comigo. As principais, o voyeurismo, o exibicionismo, o prazer solitário, o egoísmo sexual, a compulsão sexual e o sadomasoquismo. Escutem, distorções. Isso não é só uma questão de pecado. O que é distorção? É uma disfunção do comportamento normal. Por exemplo, o que é voyeurismo? É a pessoa, ele ou ela, não importa, que se excita e se satisfaz contemplando o corpo nu dos outros. Tem gente que é assim. Vai para cinema erótico, de terceira qualidade, sabe? Mora em apartamentos onde pode ver gente trocando de roupa. E não é gostar de ver um corpo bonito, é diferente. É se excitar e se realizar, ter orgasmo somente visualmente. Porque isso é uma distorção, porque a sexualidade sadia pressupõe o corpo, o contato, a interação, o afeto, a cumplicidade, também o comprometimento afetivo e moral. E tem muita gente assim no nosso mundo, e até às vezes nas igrejas. O que é exibicionismo é o contrário. É a pessoa que se excita se expondo. Então eu já lidei com mulheres denunciadas por gente amiga assim. Ela tem prazer de saber se ali tem homens, ela troca de roupa como que um striptease lento, porque ela sabe que alguém olhando, se excitando e também chegando até a ter prazer só porque a vê. Ela se desnuda e isso aqui é estranho, ela sente prazer sexual fazendo isso. Entenda, não é só se exibir. É sentir prazer e excitação fazendo isso. Sem o corpo. Só sabendo que alguém gosta de ver. O egoísmo, o prazer solitário, é a prática da masturbação como ato opcional. Eu quero estar sozinho, eu quero estar sozinha, não quero mais saber de marido, de mulher, cansei, eu me realizo sozinho. E isso é uma distorção, uma disfunção, porque ainda que na adolescência isso seja compreensível a gente lidar, um aumento da puberdade do adolescente, é disfunção, uma pessoa adulta sexualmente, homem ou mulher, fazer essa prática a sua realização sexual contínua como opção. Tem que ser tratado. A compulsão sexual é o sexo sem limite, sem tréguas. Sabe, tem gente que é assim. E não tem uma mulher, tem mulher que vive assim com medo. Porque o marido está em casa, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, orando, no outro dia, na cozinha, meu Deus, vou morrer. Isso é uma compulsão. E vice-versa, né? E, em final, claro, o sadomasoquismo. Olha que coisa estranha. O sadismo é sentir prazer sexual infligindo dor. E o masoquismo, sentir prazer sexual sofrendo. Você imagine que coisa estranha. E tem gente assim. Eu tenho pacientes, gente, muitos anos. A mulher chegava toda roxa. O que é que você foi? Ela dizia, foi bom demais. Cada chibatada era um orgasmo maior. Bate mais, filho. Aí um dia o cara deu um murro na cara que ela... Foi tanto orgasmo que ela quase morre. Para, em nome de Jesus, não aguenta mais esse negócio. Não. Isso é totalmente estranho à natureza humana.
Perversões sexuais. Olha, gente, parece brincadeira, olha que coisa estranha. Veja bem, necrofilia, sabe o que é isso? Isso fere a ética bíblica. Deus fez o ser humano para ter vida sexual com outros seres humanos vivos. E a pessoa que tem essa distorção ou essa perversão, ela tem relação sexual com o defunto. Você imagine o clima entre o cara e um defunto. Tirar a mulher do caixão gelada, fria. Isso é uma perversão. Já pensa beijar um homem morto há 4 dias? Como? Perversão sexual. Pedofilia. O adulto que sente atração e prazer com crianças. Pedofilia, além de ser perversão, é crime. É uma anomalia grave, mas sabemos disso. Pior, zoofilia. Sabe o que é zoofilia, não? Prazer, relação sexual com animal. No Nordeste, irmãos, é muito comum. Tem fazenda, tem coisa que não sobra uma vaca, uma cabra, sabe? Que tem um manico atrás desses bichinhos. Imagina o cara correndo atrás de uma cabrinha. Para aí, cabrita! É triste, mas é verdade. Agora, vocês riem, que eu vou dizer muito sério, que isso é uma coisa clínica. Está comprovado que, é claro, nem todas, mas é minoria mesmo. Mas muitas mulheres de classe média, alta, no Brasil, em São Paulo, no Rio, em Londres, Paris, Recife, onde você imaginar. Elas fazem dos seus animais de estimação também objetos de realização sexual. Beijo na boca, sabe, carícias. E tem mulher, parece estranho, que está brincando com o seu cãozinho e vê o cãozinho excitado, ela acha ele bonito. Minoria, mas uma perversão muito comum em nosso mundo contemporâneo. Não é uma coisa triste. Tanta gente solteira e a pessoa atrás de bicho, pelo amor de Deus. Estupro, que é a violência sexual inaceitável. E é claro, o incesto é uma perversão à vida sexual com pessoas do primeiro grau de parentesco. Irmãos, eu queria agora trabalhar, para a gente finalizar, as diferenças básicas na nossa sexualidade entre homens e mulheres. É o 4º ponto. Isso vai ser localizado agora. Vocês aguentam mais 10 minutinhos? Gente? Tranquilo? 15 minutos? Vamos fechar em 20 para acabar essa conversa? Para eu não ficar aqui nervoso. Pronto, vamos lá. Olha só. Olhem para mim, homens e mulheres. Por favor, escutem homens. Escutem mulheres. Vamos parar com esse romantismo cultural tolo, como advento, uma herança maldita do movimento feminista dos anos 70 e 80. Homens e mulheres são diferentes em tudo. E sim, e muito diferentes. Nós só somos iguais numa coisa: somos da mesma espécie. Somos seres humanos, mas em tudo diferentes. A sociedade moderna quer dizer não. Então imprime a mulher um estilo de vida que não lhe pertence culturalmente. E o pior, um modo de ser que não lhe pertence geneticamente. Mulher e homem são diferentes em tudo na vida, em tudo. Mas sobretudo na sexualidade. Então você tem que ter essas coisas para, do namoro ao casamento, lidar com elas. Isso aí é assunto para uma noite toda. Eu resumi o máximo só em 3, 4 pontos, pelo tempo. Primeiro, por exemplo, veja bem, vamos abrir aí as imagens. O homem, ele é mais instintivo. O homem é mais biológico. Ele se excita muito mais pelo que vê. Por isso que o homem gosta de olhar. Você não vê as mulheres preocupadas muito em ver foto de homem nu. Você não vê mulher fazendo fila para ver um homem tomando banho.
Só que não tem o que fazer, tem que ser um muito famoso. E depende. Mas, naturalmente, esse tipo de fetiche não está na psique e na alma sexual da mulher. Isso é culturalmente construído. Mas o homem não. Com a mulher, não vou dizer aqui que somos crentes, mas a mulher em geral, que não já andou com seu marido, lá na frente vem uma dona bonitona, bem feitona, e percebe que ele dá uma olhadinha assim. Ela puxa para ele, ele diz, mulher, que é isso? Por quê? Porque o homem se estimula muito pela visualização do corpo feminino. Isso é do instinto masculino do macho. A mulher nem tanto, porque a mulher é mais do que afetiva. A mulher é diferente. A mulher tem o emocional muito forte, por isso que os homens erram muito, sem entenderem que não dá como ter com a sua esposa uma vida sexual saudável, na hora do vamos lá. Chega na igreja, ou vai para a igreja assim, vamos para o culto hoje, o assunto é sexualidade. Depois, em casa, te prepara, estou chegando. Não é assim? Às vezes o homem de manhã, o casal brigam, discutem, ele trata ela mal, sim, a burra, sim, a imbecil. De noite, quer abraçar e quer sexo. Impossível. Porque aquilo que ele disse, ela guardou o dia todo. Não tem como resolver. A mulher é diferente. A mulher vai pelo afeto. Elas sabem que eu estou dizendo a verdade. Isso na vida é muito forte. Então, por exemplo, você está namorando. Tem um namorado grosso, por exemplo, um namorado assim, já sabe, aí tem coisa errada. Meus irmãos amados, veja bem, a mulher, foi o que eu... Vai chegar aí, calma. Deixa aí também, olha aí, deixa aí. Olha aí. O casal, eles aí estão olhando o pôr do sol. Veja bem, ela colocou o coração, que coisa linda, o que é que ele está vendo? Ela vê a beleza em forma de coração. Ele vê a beleza em forma de nádegas. Isso é instinto na cabeça. Isso é um homem. Olha outra imagem que eu vou colocar aí, por favor. Coloca a seguinte, querido. Estou no restaurante. Ela feliz, dia dos namorados. Para ela, jantar inesquecível. Ali ela foi de tarde no salão. Fez planchinha, escova progressiva, escova inteligente. Com certeza, depilou axila, cantinho, até o cotovelo, aqui a batata pé, tudo. Arrumou-se, foi na manicure, as unhas, cutilou as unhas, e o cara não está nem aí. Depois se perfumou dizendo assim, meu Deus, ela ficou pensando, restaurante, a música, sabe, não sei, eu penso aí que é uma coisa muito linda, prato e espécie demais. Ela só pensou nisso o tempo todo, sentou, coração, caprichou na roupa, botou uma roupa bonita, e o que ela sentou, ela está pensando no peixe, no bacalhau, no filé, depois na música, no beijo, no toque, o cara só sexo na cabeça. O que é que ele quer? Pagar a conta e ir para o motel. Homem assim. Olha essa imagem, onde é que está a cabeça do homem? Para mim, isso é a maior expressão da diferença sexual entre gêneros. Onde está o coração do homem? No pênis. O cara quer saber de poesia, quer saber, mulher, vamos para casa logo, pelo amor de Deus. Que história é essa? Ah, meus irmãos, vou contar a vocês. Um dia que mais me fez sofrer, só segura aqui um pouquinho, querido. Foi quando a gente completou 20 anos de casado. E mulher sabe, as mulheres sabem que eu estou dizendo a verdade. Então minha mulher preparou tudo de bom para a gente. Encomendou assim um jantar especial, vindo de um restaurante de João Pessoa, perfumou o quarto, colocou um negócio diferente lá atrás, mudou a cortina, botou uma roupa vermelha, um som ambiente, pensou, meu Deus, 20 anos. Eu cheguei de viagem para a gente celebrar. O que é que ela queria? Primeiro que eu a visse bonita. Você cortou o cabelo, gostei do penteado, gostei do esmalte, gostei da roupa. A mulher precisa ser vista
Homem não está nem aí para isso. Ele já vai tirando a roupa dela, nem sabe onde ela comprou. E que às vezes ela comprou, ele é quem vai pagar, para deixar de ser besta. E minha mulher chorou. Por isso que eu disse a vocês que esse seminário, eu também me coloquei aí com tremendo. Minha mulher chorou quando entrei, tudo lindo. Ela disse, gostou? Aí eu disse, de quê, Neide? De tudo. Eu disse assim, minha filha, não vão perder tempo. Agora para a cama, rápido. E aí foi bênção até de madrugada. Nem soube depois, só depois que ela mudou as coisas. Homem não vê essas coisas. Diferente. Mulher sofre com homem que não percebe essas coisas nela. Não é verdade? Irmãos, a coisa é tão séria. É tão séria. Tão séria. Que o homem se excita até indo para o enterro com a mulher. Sabe disso? Com a sua esposa, é claro. Imagina a coisa de morre o pai dela. E ele, claro, que ele fica triste, entre aspas, às vezes. Se tiver herança, ele vai morrer de tristeza, coitado. Aí ele vai para o enterro. Veja só, ela, tradicional, vai todo de luto, tá? Ela está partida de dor. Sapato preto, meia calça preta, lingerie preta, blazer preto, tudo preto, sutiã preto. Vão para o enterro. Quando volta em casa, ele senta na cadeira do quarto para descansar, que ela achou tudo aquilo um saco. Ela triste, chorando, perdeu o pai. Ela começa a tirar a roupa preta e ele se excitando. A dor dela, para ele, pode ser um show de striptease. Quando termina, para dormir cansada, ele diz, não senhora, vamos celebrar a noite. Um pouco de alegria nessa sua dor, filha. Homem, sério. Por isso, tem que ter cuidado. Menina que namora, sabe, queridos adolescentes e jovens, cuidado. Porque se você usa roupa que estimula demais o apelo ao corpo, você pode provocar no namoro